O território de União da Vitória foi explorado por expedições fluviais que navegavam o Rio Iguaçu a partir do Porto Caicanga, atual Porto Amazonas, em busca dos campos de Guarapuava. Relatos documentam a presença de indígenas botocudos e caigangues, mas não há registros de tentativa de povoamento antes da necessidade de encurtar o caminho percorrido pelos tropeiros com gado entre Palmas e Palmeira. Em abril de 1842, o Val do Iguaçu foi descoberto, permitindo a passagem das tropas e impulsionando o início do povoamento da região conhecida como Porto da União, alterada para Porto União da Vitória em 1855 e para Freguesia de União da Vitória em 1877. O desenvolvimento do povoado foi impulsionado pelo comércio e pela agricultura. A comunidade se uniu, construindo casas e estabelecimentos, tecendo a história de um lugar que se tornaria o lar de milhares de habitantes. Em junho de 1880, a Freguesia de União da Vitória recebe um novo personagem, o Coronel Amazonas de Araújo Marcons, natural de Palmas, que vislumbra a oportunidade de colonizar as terras para um estabelecimento comercial e adquire a fazenda Passo do Iguaçu, à margem direita do rio. Em 1881, o coronel traz de São Francisco do Sul 24 famílias alemãs, fundando a Sociedade União. Essa iniciativa impulsiona o desenvolvimento local, com a construção de uma escola e o surgimento de diversas indústrias: eletricidade, fundição, curtume, móveis, olarias, serrarias, moinhos e a produção de erva mate. Em dezembro de 1882, o navio a vapor Cruzeiro, de propriedade do Coronel Amazonas, inaugura a navegação a vapor no Rio Iguaçu. Mais de 2 dezenas de embarcações impulsionam o transporte de mercadorias e pessoas, conectando a região e impulsionando o comércio. A partir de 1892, novos grupos de imigrantes chegam à região de União da Vitória, vindos de diversos países: Polônia, Áustria, Rússia, Ucrânia e Itália, instalando-se principalmente nos arredores da cidade. Eles trazem consigo suas culturas e costumes, transformando a comunidade local. Em 1887, o engenheiro Teixeira Soares idealiza o traçado da Estrada de Ferro União da Vitória, visando conectar as províncias de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ao interior do Brasil, a então capital Rio de Janeiro e futuramente a Argentina e ao Uruguai. A ferrovia representava um marco de modernidade e progresso para a região. A chegada da ferrovia impulsiona a criação de hotéis, um centro comercial e uma praça, configurando um novo centro urbano e dinamizando a economia local. Uma nova classe de trabalhadores surge: os ferroviários.
As terras contestadas entre Paraná, Santa Catarina e o governo da Argentina, ricas em florestas e erva mate, eram palco de disputas entre poceiros, fazendeiros e empresas. A chegada da Brazil Railway Company, comandada por Percival Farquhar, intensificou o conflito. Farquhar instalou a maior madeireira da América do Sul na época, e uma companhia colonizadora. Após o desmate, os lotes seriam vendidos a imigrantes europeus. A construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul gerou milhares de empregos, mas após a conclusão da obra, cerca de 8.000 operários foram dispensados. Famílias que moravam nas terras adquiridas pela companhia também foram obrigadas a deixar o local. Esse grave quadro social deu origem ao movimento de cunho messiânico, liderado por profetas, beatos e monges que pregavam paz, justiça e comunhão. Entre os líderes, destacou-se João Maria, que reuniu poceiros, sitiantes e pequenos lavradores expulsos de suas áreas. Fugindo das forças policiais catarinenses, os rebeldes se refugiaram em Irani, Santa Catarina, território contestado. O Paraná interpretou o movimento como uma investida catarinense para tomar posse do território e enviou um destacamento para expulsar os invasores. Em outubro de 1912, a ação terminou em tragédia, com 21 mortos, incluindo o monge José Maria e o comandante das Forças de Segurança do Paraná, Coronel João Gualberto. Em 20 de outubro de 1916, um acordo histórico foi firmado entre o Paraná e Santa Catarina, pondo fim à Guerra do Contestado e dividindo o território contestado. A cidade de União da Vitória foi dividida em duas: União da Vitória no Paraná e Porto União em Santa Catarina. A divisão da cidade representou um momento de reconstrução para a comunidade. Era necessário formar uma nova infraestrutura urbana, incluindo a construção de uma nova prefeitura, cemitério, igreja e escolas.
Até o início da década de 1940, a peculiaridade de ter duas estações ferroviárias distintas a poucos metros de distância marcava a realidade de União da Vitória e Porto União. Trens chegavam e partiam, transportando passageiros e cargas, em um processo que, embora funcional, era certamente inconveniente. A construção de uma nova estação, em estilo Art Deco, surgiu como um símbolo de união e superação das cicatrizes deixadas pela Guerra do Contestado. A estrutura, com bases em ambos os estados, representava a intenção de integrar as cidades divididas. O projeto, idealizado por João W. Fises-Kindunin, resultou em uma das estações mais belas e singulares do interior do Brasil. A estação, com seu arco imponente e túnel para pedestres que liga as duas cidades, se tornou um marco arquitetônico e símbolo da união entre Paraná e Santa Catarina. O sonho de erguer um monumento ao Sagrado Coração de Jesus no Morro de Cristo, em União da Vitória, já existia há pelo menos 15 anos antes de sua concretização. A Lei 559, de 1966, oficializou o projeto e definiu a criação de uma comissão para a execução da obra. Em 1º de março de 1967, o prefeito Domício Scaramella assinou o contrato com a empresa Indústria de Imagens Nossa Senhora Aparecida, de São Paulo. A estátua, com 27 metros de altura e um pedestal de 6 metros, que abriga uma capela em seu interior, foi construída em cimento e mármore. O investimento de 90 mil cruzeiros novos, equivalente a cerca de R$1.600.000 em valores atualizados, foi custeado por recursos públicos. O engenheiro Hurst Muck foi responsável pelos cálculos da estrutura e fundação da estátua, garantindo sua segurança e estabilidade no topo do morro. As peças de concreto branco pré-fabricadas em São Paulo foram transportadas e encaixadas no local, sendo posteriormente cimentadas.
A década de 1980, em União da Vitória e Porto União, foi marcada por grandes mudanças e transformações. O ritmo de vida acelerou, impulsionado pelo crescimento da indústria madeireira e da agricultura. As ruas das cidades ficaram mais movimentadas com carros, ônibus e o vai-e-vem das pessoas. Selvagem qual bugre nu, banhada pelo Iguaçu, à beira dele nascestes. Esse Iguaçu que cruza o Paraná. Por ele se exportava a erva mate de União da Vitória que Uruguai e Argentina saboreavam. Ah, essa União da Vitória é cheia de artes. A arte de homens que fazem móveis, a arte do grupo Vivaldi e sua boa música, e os pintores dos muros das escolas, e a Maria Fumaça que revive para passear com a criançada, a arte de um povo que descobriu um caminho para cruzar o rio, a passagem do Val, hoje eternizada num monumento. A bela e poética União da Vitória, que um filho seu cantou assim: eis a cabocla bendita, agora rica e bonita, de pé no banco da glória, cercada de lindas flores, ao som de canto de amores, eis a União da Vitória. União da Vitória é uma prova de amor e foi feita pela gente do Paraná, junto com Bamerindos. União da Vitória e Porto União estão com 90% de suas áreas urbanas cobertas pela água. O município está isolado e não há água potável nem energia elétrica. E os alimentos estocados nos supermercados só darão para mais 2 dias. Se continuar a chover, a população poderá ser evacuada. Em julho de 1983, a comunidade de Porto União, União da Vitória e municípios vizinhos vivenciou um dos momentos mais desafiadores de sua história, a enchente de 1983. Chuvas torrenciais durante uma semana provocaram o transbordamento do rio Iguaçu, que atingiu a marca histórica de 10 metros e 42 centímetros, muito acima de sua média normal de 2,5 metros. A força da água invadiu as casas, comércios e ruas, obrigando a população a abandonar seus lares e buscar abrigo em locais seguros. A enchente causou danos materiais imensos, deixando milhares de pessoas desabrigadas e desprovidas de energia elétrica, água potável, alimentos e outros itens básicos.
história de União da Vitória, narrada neste documentário, é um mosaico de conquistas, desafios e superação. Desde a colonização e o desenvolvimento econômico, passando pelos conflitos e lutas sociais, até a construção de um futuro que esperamos ter mais próspero. Ao longo dos atos, testemunhamos a força desta comunidade em momentos de adversidade. A Guerra do Contestado, a enchente de 1983 e outros desafios evidenciaram a capacidade de União da Vitória de superar as adversidades. Ao celebrarmos a rica história de União da Vitória, o objetivo deste documentário é inspirar as novas gerações a construir um futuro mais justo, próspero e sustentável para a cidade. Que a memória do passado sirva como um guia para um futuro de esperança e realização.